O principal inimigo de Roma naquele tempo é o cristianismo. E não é porque é um inimigo de rebeldia, ou porque usa a força das armas, ou porque tem um exército. São os pobres coitados. Mas é porque eles são livres diante do imperador, livres para morrer por sua fé. E qualquer outro tipo de inimigo do imperador pode ser dominado, pode voltar atrás. Mas os cristãos não vão. Eles não são guerreiros no sentido material da coisa. É a fé deles que faz vencer e vencer sempre. Porque a fé verdadeira ninguém pode tirar. Então o imperador vai perder para eles. E perdeu mesmo. A história mostrou. Cadê o Império Romano? Acabou. Cadê o cristianismo que o Império Romano queria acabar? Está aí. Certo? Então saiu para vencer sempre. No versículo 3 diz: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser dizer: vem. Apareceu então outro cavalo, vermelho, e ao seu montador foi concedido o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem entre si, entregaram-lhe também uma grande espada. Então, esse cavaleiro, vermelho, essa experiência da violência, das armas, da espada, um cavaleiro que além do cavalo ser vermelho. Então, gente, tudo bem que quando o cavalo é branco, a gente chama o cavalo vermelho, daqui a pouco tem um cavalo verde. Então, você pode ver que tudo isso é simbólico. Ele está falando para os cristãos naquela época de perseguição. Então, o cavalo vermelho e o cavaleiro com a espada significa violência, a guerra. Quando foi que no planeta Terra não teve guerra? Sempre tem a guerra. Às vezes tem tempo que é mais, tem tempo que é menos, mas enquanto não chegar o fim, sempre vai ter guerra. Diga, Maria. Nós estamos aqui no segundo a missão do cavaleiro vermelho é espalhar a guerra, a falta de paz, tirar a paz da terra. Então não vamos pensar agora, quando João está escrevendo, tudo que acontece em contextos mundiais. Por quê? Por que quando João fala de uma guerra, fala de guerra mundial? Porque João está escrevendo no tempo que o Império Romano está mandando sobre todas as nações conhecidas da época. Tudo que é decisão do Império Romano é para todo mundo. Aí tem gente agora dizendo: vai ter que ter uma terceira guerra mundial, porque o Apocalipse fala na guerra. Sim, o Apocalipse fala na guerra, nas nações do mundo em guerra, porque na época o Apocalipse foi escrito, tudo que acontecia aqui era para o mundo inteiro. Então hoje nós temos guerra, não aqui no Brasil, mas não temos guerra. Tem guerra lá na Terra Santa, mas tem vários lugares onde não tem guerra. E quando não tem guerra, tem isso pronto para entrar em guerra. Quando foi que não teve guerra? Sempre teve guerra. Enquanto o mal estiver agindo, teve guerra, tem guerra e vai ter guerra. Mas enquanto tiver guerra, não é o fim, é um ensejo. Quer dizer, veja, cada ser são ciclos da história que vão desde o início até o final. Quer dizer, agora tem violência, na época que o Apocalipse está escrevendo, tem violência. Tem uma violência tão grande que a vida humana não vale nada, que a pessoa é torturada até por ser gente boa. Então a violência é tal, esse cavalo vermelho, espalhando essa violência por aí. O Império Romano espalhando a violência pelo mundo inteiro. Mas mesmo assim ele diz: olha, você tem que fazer a leitura disso a partir do que está no início da visão. O cordeiro imolado e vivo, de pé, vence tudo isso. Ele está dizendo: olha, eu não quero que vocês achem que não vai ter violência. Vai ter violência enquanto o mal não for destruído por completo. Vai ter violência. Mas, olha o primeiro ser. O cristianismo saiu vencendo para vencer sempre. Pode até ter muita violência, mas isso não deve ser suficiente de acabar com a fé cristã, porque basta você ter fé, você tem a arma contra a guerra.
Então, o segundo, por que o primeiro cavalo e cavaleiro é o que dá o ânimo para os outros? Então, a primeira coisa que você tem que saber é que Cristo venceu. Então, vai ter guerra, vai ter isso, vai ter isso, vai ter fome, vai ter... Mas nunca se esqueça, Cristo venceu. A primeira informação que eu tenho que te dar é: Cristo venceu, e se os cristãos continuarem com fé, vai vencer sempre. Essa é a primeira informação. Então, ele vai... Não vou negar para você que vai deixar de existir, não vai. Mas o cavalo branco com o arco, o cavaleiro com o arco, é o primeiro. É isso que você tem que saber. O primeiro é isso. Essa é a primeira informação. Primeira informação é: Cristo venceu isso. Ninguém tem poder mais de fazer o mal a ele. Se você tiver fé, você pode morrer numa guerra, pode morrer fruto da violência, mas você não perde sua fé, não perde sua vida verdadeira, não é? Está entendendo? Não tem violência, tem espada, tem falta de paz, mas a primeira informação que você tem que saber é: eu tenho que ser fiel nesse ambiente, porque é a única forma de vencer o mal. Agora, se eu aderir a esse ambiente de violência, de espada, de falta de paz, e colaborar com isso, aí eu estou do lado do mal e não combatendo o mal. Então, o outro cavalo que tem versículo 5: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer: vem. E eis que apareceu um cavalo negro, cujo montador tinha na mão uma balança. Ouvi uma voz ainda do meio dos 4 seres vivos que dizia: 1 litro de trigo por 1 denário, e 3 litros de cevada por 1 denário. Quanto ao óleo e ao vinho, não causes prejuízo. O que será isso? Na época dele, todo mundo sabia os preços das coisas. Vixe, que absurdo de trigo caro. Né? Hoje a gente não sabe o que é denário, não sabe nada. Então, do que se trata? Fala da fome, uma época de fome, em que tudo fica muito caro, né? E como a liturgia era feita com o óleo, né? Era usado nas lâmpadas para fazer a liturgia, então fica difícil até fazer um serviço litúrgico, exercer uma liturgia num ambiente de carência aqui de tudo, porque o azeite de oliva era usado para fazer o pão, era usado como remédio, era usado para iluminar as casas, né? Era usado para a liturgia. Olha, o azeite era colocado no candelabro, que mantinha a fé, que simbolizava a fé. E lá no Pentateuco está dito que o candelabro, aquela menorá, né, de 7 braços, o azeite a ser colocado ali era o azeite principal, o azeite, melhor azeite, extremamente. Agora, como é que você vai? E a menorá simbolizava a presença de Deus. Como é que você vai acender a menorá, o candelabro, numa liturgia, para simbolizar a presença de Deus, num ambiente que não se tem óleo nem para colocar na comida? Está entendendo? Então, quer dizer, quando há momentos de penúria, de fome, as pessoas ficam sem poder acender o candelabro menorá, que significa a presença de Deus. O que simboliza isso? No momento de dificuldade, as pessoas ficam com dificuldade de ver a presença de Deus. Mas o primeiro cavalo, o primeiro cavaleiro, lhe asseguram que ele saiu para vencer. Vencer cada vez mais. Está em tempo de fome, em tempo de penúria. Quando é que isso vai acontecer? Desculpa, mas isso já acontece sempre, desde que o mundo é mundo. Em alguma região do planeta acontece fome. Agora está acontecendo na região chamada o Chifre da África. São os países que juntos eles formam um desenho no mapa como se fosse um chifre, em que a Somália é o país que mais está sofrendo. É bom que vocês saibam disso. A gente está um pouco longe da África, mas pelo menos rezar, saiba que, principalmente aqui no Nordeste, quando tanta gente já passou por épocas de sede e de fome, está na hora de se preocupar com nossos irmãos da África, que estão morrendo de fome, em grande quantidade. Não é? Então, quando tiver uma fome, é sinal de que o mundo está perto de acabar. Olha, desculpa, tem fome o tempo todo.
tem que abrir seus olhos e ver que em cada época tem alguma região do planeta que as pessoas passam fome, morrem de fome, e que a gente tenha que, com a nossa fé, pelo menos ficar chocado com isso. Pelo menos, se a nossa fé não tem atividade para se mover, pelo menos ficar afetado com isso. Então, não é uma coisa que vai acontecer, é que sempre acontece. Mas quando acontece, não desacredite da presença de Deus, né? Porque essa mensagem cristã veio para vencer sempre. Então, o primeiro cavalo é que dá, o cavaleiro é que dá a tônica da cor. Então, depois tem o outro, versículo 7. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivo que dizia: vem. Vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu montador chamava-se Morte, e o rei da morte o acompanhava. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, para que exterminasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Aí, e se vinha tudo isso junto? O cavalo verde simboliza as epidemias, as doenças. Quem que vem montado nele? A morte. Quem é que está na garupa? O rei da morte. Ele vem com tudo. Se vinha tudo isso junto, e se isso tudo que vem junto acabar com grande parte do planeta, mesmo assim, lembre-se do cavalo e cavaleiro número 1, nascer, veio para vencer e vencer cada vez mais. Nem que isso venha de um por um, nem que isso venha de uma vez, né, todo junto, e nem que isso acabe com grande parte do planeta. Mesmo assim, Deus está no controle e está vencendo e é vencedor. E conta com você para continuar sendo vencedor. Certo? Então, ele está sempre vendo, desde o início até o final. Desde o início até o final, ele está vendo Deus lutando contra o mal. Bom, e aí, no capítulo 6, versículo 9. Quando abri o quinto selo, sob o altar, as vidas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham prestado, e eles clamaram em alta voz: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, tardará a fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? Os habitantes da terra, o Império Romano, vingar nosso sangue, fazer alguma coisa para dar o troco por causa da nossa morte. Nós morremos. Quem que morreu? Aqueles que deram a vida por causa da palavra e do testemunho que tinham prestado. Quem são esses? Os mártires. Aqui ele coloca com a época dos mártires. E se em vez de fome, guerra e terremoto e não sei mais o que, foi uma grande perseguição religiosa? Porque enquanto uma guerra para lá, aí você, não, mas Deus está no controle, né? A guerra está acontecendo lá, a fome lá não chamada, mas Deus está no controle. Tá? Mas Deus está no controle. Agora, quando você for perseguido por causa de sua fé, torturado até a morte, aí você diz: eu não acredito que Deus não esteja fazendo nada. Então você é muito bom para consolar as pessoas, até que não seja você a pessoa que atingiu pelo grande sofrimento. Aí você diz: até quando, Senhor? O Senhor vai deixar? Por que, Senhor, o Senhor deixou acontecer isso? Mas o que você tem que se perguntar é: como é que eu vivo a minha fé neste momento? Porque nos outros momentos em que tudo estava bem, eu sei como é que eu vivo a minha fé. Eu acho muito interessante a carta de Tiago, que a carta de Tiago diz assim: alguém está doente? Alguém está passando por algum aperto? Ore a Deus e peça sabedoria. Vocês vão achar estranho a carta de Tiago dizer que quando eu tiver com uma grave enfermidade, eu devo orar a Deus pedindo sabedoria? Nem a cura não, que eu tenho que pedir a Deus. Não, é sabedoria. Porque enquanto a cura não vier, eu tenho que saber servir a Deus naquela enfermidade. Tenho que pedir sabedoria quando a coisa ficar difícil, porque enquanto a coisa não se resolver, eu tenho que ter sabedoria para viver a minha fé
fé naquele momento. Eu sei exatamente como viver a minha fé sem câncer, porque nunca tive câncer. Mas se um câncer vier, eu vou ter que pedir primeiro sabedoria para como viver a minha fé estando com câncer. Está entendendo? Então aqui nesse sexto selo aqui, no quinto selo, quer dizer, é o tempo da perseguição. E no tempo da perseguição, aqueles que diziam, não, mas Deus está no controle, agora se perguntam, onde é que está Deus nisso? Quando é que Deus vai dar o troco? Quando é que Deus vai destruir o mal? Por que Deus não destrói o mal? Até quando, meu Deus? A gente vai passar por isso? Foi dito que Jesus voltava, já Jesus não volta. Por que ele não volta? Para dar um jeito na situação, etc, etc. Então agora, quem tem fé que antes motivava o outro na fé, que está sendo atingido. E por favor, não pergunte aqui, mas eu sou uma pessoa boa, mas eu que estou na igreja, mas eu que sou religiosa, mas eu que sou padre. Olha, um dia desse eu estava dando uma palestra para padres, lá na Groenlândia, no lugar, né? E fui falar sobre a fé. Tinha muito padre na minha. Eu falei sobre a fé. Então, para dar exemplo da fé em momento difícil, eu falei as minhas historinhas verídicas que eu lido com elas o tempo todo. E falei sobre uma senhora que teve um câncer de pele, ela praticamente ficou sem nada de pele. E todas as pessoas que iam consolá-la saíram consoladas. Ela tinha uma fé tão grande que ela é que consolava as pessoas que iam. Aí era uma coisa extraordinária, era um testemunho de fé. E aí, pronto, falei e tal, acabou a palestra. No final, um padre veio e me deu um papelzinho, certo? Um papelzinho que depois botou na minha mão e saiu. Quando eu olhei o papelzinho, eu dizia, eu estou com câncer. Então, muito obrigada. Quer dizer, na realidade, aquilo ali, muito obrigado, porque esse seu exemplo, eu como exemplo, ele move, as palavras sem os exemplos, sem você dar um testemunho, como ele é forte. É um padre, deveria estar se perguntando, mas eu sou padre, meu Deus. Como é que o Senhor me deixa ficar com câncer? Eu sou padre. Não é? E nós agora temos aí um exemplo. Um dia desse, na semana passada, uma pessoa me perguntou, porque tem um diácono Auricélio, que está com um tumor na cabeça, e está em coma faz tempo. Né? E tudo que ele queria era ser padre. A pessoa olhou para mim e disse assim, eu não entendo. Como é que Deus permite o Auricélio estar com um tumor na cabeça, com tanta gente ruim que existe por aí? E eu disse, quem foi que disse que tumor na cabeça do Auricélio é um castigo de Deus por alguma coisa? É coisa que se dá a quem é ruim? É coisa que não se dá a ninguém. Não é porque Deus se enganou e atingiu a pessoa boa em vez de atingir a pessoa errada. Não, ele não faz isso nem com quem é errado. Então ele não fez isso com o Auricélio também não. Mas eu não entendo, então por que o tumor está lá? Eu digo, eu também não entendo. E a única coisa que eu tenho que dizer, eu não sei, porque eu não sou Deus, eu sou apenas a Ilha. Então se ele dizer, dar uma explicação qualquer, por que tem um tumor na cabeça de um diabo, que tudo que queria servir a Deus sendo padre, eu prefiro dizer que eu não sei, eu sei lá por quê. Eu só sei que ele é uma pessoa de fé e enquanto teve consciente, foi vivendo a fé sem reclamar daquela enfermidade, não é? E que as pessoas que estão visitando deveriam ter fé suficiente para dizer assim, Deus tem um propósito, Deus está no controle, e a prova que Deus está no controle é que essa pessoa não perdeu a fé apesar dessa situação. Isso é a prova que Deus vence. É que a situação está aí para destruir a fé e a fé continua. É a mesma coisa que daqui do livro do Apocalipse. Tudo que o imperador queria era que eles perdessem a fé. E eles morrem não perdendo a fé. Então é por isso que são vencedores. Tá certo? Bom, então o sexto selo, né? Está no versículo 12. Houve um grande terremoto. Aí são as catástrofes da natureza. Terremoto, tsunami, as coisas todas que acontecem, maremoto, né? São os cataclismos da natureza. O planeta em evolução e o planeta vai estar sempre em evolução. Nunca vai parar de evoluir, né? Nunca. E então, se a gente mexe nas leis da natureza, reage. Então, eu não sei se vocês sabem, mas o
planeta Terra ele não é totalmente redondo, né? Então é meio achatado nos polos. Então, digamos que a garrafa aqui seja o Sol. E o planeta Terra vai girando em torno do Sol assim, ó, meio deitado. Dá para ver? Assim, ó. Né? Só que às vezes, então o polo é o que está em cima, né? E às vezes vai ficando assim, ó. E troca o lugar do polo. Parece que é de, não sei se é de 14 mil anos em 14 mil anos, ou se é de 28 mil anos em 28 mil anos. Tem gente que faz um cálculo, tem um amigo meu, Haroldo Dutra, que faz esses cálculos todos. Mas é a tal era do gelo. O que não é, por exemplo, a Europa não é um polo, não é. Mas ela já esteve várias vezes sendo um polo, um dos polos da Terra. Porque o planeta foi dobrando, aí a parte que recebia o Sol virou polo. Então, congelou tudo, tá lá. Congelou tudo. Aí não tem ideia porque coisa que aconteceu há 14 mil anos atrás, nós não conseguimos contar nem o que veio dali, imagina 14 mil anos atrás. E várias vezes isso já aconteceu. Aí depois ela volta a não ser mais o polo e o polo fica sendo o atual polo. E aí isso vai sendo devagarinho, ano a ano, segundo a segundo, minuto a minuto, 14 mil anos, 28 mil anos. Você não tem noção de quanto tempo é isso. Aí você não pode ficar preocupado com isso, porque você não tem noção. É igual uma criança que diz assim, olha, eu quero receber esse presente, vem aqui, desse aqui. E o pai diz assim, eu não posso lhe dar agora, vou lhe dar no Natal. Mas nós estamos em março. E a criança que não tem noção do que é um ano, diz assim, e quando é o Natal? Está faltando mais de 300 dias. 300 de criança não tem noção nem do que é uma semana, imagina 300 dias. E esse Natal vai demorando a chegar, porque nós estamos em março, vai demorando a chegar, que ela acha que não vem mais. Ou então, primeiro, ela acha que o Natal é amanhã, ou daqui a 2 dias, e depois ela acha que não vem mais, porque não tem noção do tempo que é um ano. Nós temos, somos adultos, mas não tem. Então, quando se fala assim na destruição do planeta, coisa de 14 mil anos, de 60 mil anos, que ninguém tem noção disso, aí a gente pensa que amanhã diz, ah meu Deus, o que vai ser feito de nós? De nós quem? De nós quem? A pessoa diz assim, eu fiquei sabendo que daqui a 60 mil anos o planeta vai acabar. E eu, tá. E daí? 60 mil anos. Olha, nós não conseguimos ter noção do que aconteceu nos últimos 2 mil anos, mas em 60 mil anos. Tá? Então, não perca seu sono, porque daqui a 60 mil anos o planeta se acaba. Não perca seu sono por isso. Até lá, o terráqueo já estará morando em outro planeta, porque a NASA já está ajeitando isso. Se 2 mil a NASA está ajeitando, imagina daqui a 60. Meu Deus do céu. Então tem certas coisas que são bobagens demais. Então, os cataclismos querem dizer que apesar dessas coisas acontecerem, isso acontece. E vai acontecer sempre, até quando não chega o final, vai acontecer esse desastre da natureza. Mas Deus está no controle, né? Não perca a sua fé por causa disso não. Aí o 7% é o fim do mundo. Não é que é para contar o fim do mundo, não conta nada. Aí vão aparecer outras coisas. Aí vai começar tudo de novo, porque no início do mundo, aí mais 7. Termina aquele 7, aí mais. Por quê? Porque o Apocalipse não está preocupado em contar o fim do mundo. Quando ele se refere ao fim, ele só chama a Nova Jerusalém. Lá no final ele diz, pois finalmente chegou o mundo sem o mal, a Nova Jerusalém. Acabou. Certo? Ele só quer garantir isso. Vai hoje, durante a nossa vida, desde o passado e para os nossos netos, bisnetos, tataranetos, também vai ter todas essas coisas. O objetivo é fortalecer a fé para nenhuma dessas coisas tirar a fé. Porque nós temos fé que Deus é vitorioso sobre o mal e que nós viveremos num mundo sem o mal, que simbolicamente se chama Nova Jerusalém. Tá ok?
Compreendido? Tá bom. Então agora nós vamos responder as questões. Se vocês me permitem, eu quero me sentar. Então vamos lá. Pense, na parábola do sequestrador, o que nós, como a criança sequestrada, podemos fazer para nos livrar do poder do sequestrador? Boa pergunta. Primeira coisa é confiar no Pai, confiar que o Pai está agindo e que Ele vai destruir finalmente o sequestrador. Porque se eu confio no Pai, eu não colaboro com o sequestrador. O problema todo do ser humano, debaixo do poder do mal, é que ele desconfia de Deus. Foi assim que o mal entrou na criação, com uma desconfiança de Deus e uma confiança no mal. Então, seja no Apocalipse, ou seja no livro do Gênesis, o mal convence o ser humano de que ele não deve confiar em Deus. E o ser humano acaba confiando no mal. Então, o que a criança sequestrada pode fazer é confiar no amor de Deus, confiar, e principalmente nos momentos mais difíceis, em que esse sequestrador se mostrar mais terrível e que ele causar mais medo, aí é que essa criança sequestrada tem que dizer: mas meu Pai está no controle. Uma vez eu vi uma entrevista que me marcou muito, foi sobre um veleiro que estava numa tempestade e quase afundou. Então, isso foi assim uma coisa, né, porque o velejador era famoso, e foram entrevistar um filho de 5 anos que estava no veleiro com o pai. Então, foi assim uma coisa terrível, então eu achava que ele estava muito traumatizado. E foram entrevistar a criança e disse assim: e aí, você ficou com medo? O que você sentiu? E o menino disse uma frase que eu não vou esquecer nunca na minha vida. Ele disse: eu não estava com medo. Ele disse: não, o barco balançava, meu pai mandou eu ir para o porão, eu fiquei lá e o barco rodava igual como se tivesse um liquidificador, balançava e as coisas saíam do lugar. E disse: mas você não ficou com medo? Ele disse: claro que não, era meu pai que estava no leme. Como é que eu vou ter medo de afundar se meu pai está controlando o barco? Entendeu? Então, é uma confiança. Meu pai está dando um jeito, esse barco não vai afundar, porque meu pai está pilotando o barco. Nunca vou esquecer dessa entrevista. Não é porque não corria risco de afundar, é porque o pai estava no controle do barco. Certo? Então, o que o ser humano tem é que confiar em Deus, na ação de Deus, no amor de Deus, principalmente nos momentos mais difíceis da vida, tem que confiar no amor de Deus e que Deus está controlando. Bom, o segundo diz assim: existe alguma profecia de Deus sobre o fim do mundo? O Apocalipse é a garantia, não do fim do mundo, porque isso, o Apocalipse é uma coisa óbvia. Se não é Deus, tem que acabar. Tudo que não é Deus passa. A preocupação do Apocalipse não é com o fim do mundo, é garantir para você que o mal vai ter um fim. É o fim do mal. A preocupação do Apocalipse é o fim do mal, é garantir que Deus vai fazer um mundo onde o mal não existe, nem o mal nem a morte, nenhum tipo de mal, nada, nenhuma expressão do mal e nem a morte. E que ele chama esse fim do mal de Nova Jerusalém. É um mundo sem o mal. É isso que o Apocalipse quer. Então todo mundo, quando fala no Apocalipse, todas as pessoas dizem: o Apocalipse fala sobre o fim do mundo. Desculpa, gente, o Apocalipse fala sobre o fim do mal. Ele quer garantir para as pessoas que estão sofrendo, que estão sendo martirizadas, que estão sendo torturadas, que isso não dura para sempre, porque um dia o mal terá fim. É isso que ele fala, sobre o fim do mal. Porque que o planeta se acaba, se acaba. Ele não se preocupa que o planeta se acaba. Ele está preocupado se o mal se acaba. Porque é o seguinte:
daqui a esses 60 mil anos, sei lá quantos mil anos, quando o planeta estiver se acabando, já os terráqueos vão estar em outro planeta. E o mal vai continuar lá. Então não é questão de planeta. Ou vocês acham que o mal é restrito a essa poeira do universo? O mal não é restrito a isso aqui, não. Nossa preocupação é como nós vamos vencendo o mal na nossa vida, porque onde for o ser humano, se ele der ouvidos ao mal, o mal vai estar lá. Então de que adianta você transferir para outro planeta? Se eu vou com o coração cheio de maldade para outro planeta? Não adianta. Eu sei que tinha igrejas e igrejas ajudando financeiramente os judeus a voltarem para Israel. Um dia o judeu disse: espera aí, pessoal, não é assim ajudar todo tipo de judeu a voltar para Israel, porque não adianta mandar bandidos para Israel. Então vocês vejam que tipo de judeus vocês estão ajudando a voltar para Israel. Não é só porque é judeu que é 100% ok com Deus, pode ser um bandido. Mas ou eu vou ajudar o judeu a voltar para Israel, que a Bíblia diz que é para ajudar o judeu a voltar para Israel. O povo de Israel vai descuidar porque vocês estão ajudando a voltar para Israel. Tá certo? Tem gente que só vem para dar problema. Então, qual a verdadeira mensagem que o Apocalipse passa para os cristãos? Que haverá um mundo sem o mal. Essa é a mensagem. Que você deve crer nisso, confiar em Deus, confiar no amor de Deus e confiar que Deus está no combate contra o mal, que Ele está empenhado nisso e que Ele vai fazer isso acontecer. Essa é a profecia. Profecia não é adivinhação, profecia é uma garantia. Deus disse: eu vou fazer. Vai lá e conta para o pessoal que eu vou fazer isso. Então o profeta não é adivinho, o profeta é alguém que recebeu uma missão de contar uma novidade, uma coisa que Deus está fazendo. Vai lá e diz para todo mundo que eu estou criando um mundo sem mal e que eu vou criar, eu vou terminar. Certo? Bom, se o planeta vive em constantes transformações e tudo se renova, pode-se concluir que a era dos dinossauros existiu e que a sua extinção foi uma forma de transformação do planeta. Não precisa ler a Bíblia para isso. Para isso existe a ciência. Os dinossauros existiram, gente. Vocês nunca foram no museu para ver os ossos do dinossauro? Pois eu já vi os ossos do dinossauro, né? Eu já vi aqueles ossos grandiosos lá. Bom, pelo menos se vocês nunca foram no museu para ver os ossos do dinossauro, vejam o filme, né? Uma Noite no Museu. Tá certo? Mas olha, o planeta está em evolução. Tudo que é criação de Deus está em evolução. A evolução não tem nada contra a fé. A evolução não tem nada contra a criação. Vou dizer uma novidade para vocês. Lá no livro do Gênesis tem assim: Deus, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Aí ele deveria ter 2 pontos. O que é céu e terra? Céu e terra quer dizer tudo. No princípio Deus criou tudo. Tudo o que? Isto. Deus diz: haja luz. E a luz está sendo feita. A luz não está lá no passado, não. A luz está sendo feita. Quando Deus diz que é para haja um sol, o sol está sendo feito. Quando é que o sol vai terminar de ser feito? Quando não haverá mais necessidade dele. No livro do Apocalipse, o sol não tem mais função. Para que sol? Eu não preciso de sol na Nova Jerusalém. Dessa aqui precisa, na futura não precisa. Não precisa de lua. Não tem dias. Não tem dia, não tem noite. Não é? Então, o livro do Gênesis, os verbos estão como se fosse em português no gerúndio, ou no inglês no presente contínuo. Quer dizer, e isso está acontecendo. E Jesus disse: meu Pai sempre trabalhou e vai trabalhar sempre. E o descanso de Deus? O descanso de Deus é no sábado. Ou seja, qual é o sábado? O último dia da história. Quando os filhos saírem debaixo do poder do sequestrador, Deus pode descansar, porque nenhum pai, nenhuma mãe pode descansar quando o filho está passando por aperto. Só pode descansar se o filho estiver bem. Então, meu irmão Ramalho ficava a noite fora de casa, era o único que ficava a noite, e a minha mãe dormia. Se ele estava na cama dormindo, roncando tudo, estava bem para a minha mãe, ela descansava e dormia. Se ele não estava, ela não descansava e dormia. Se isso acontece com a minha mãe, que é uma mulher pecadora, então, muito mais acontece com Deus. Então, Deus não pode descansar a não ser no sábado do último dia. Sábado, o que o judeu celebra no sábado? O descanso de Deus, que se dará quando ele fizer novo céu e nova terra.
Então a evolução não tem nada a ver com criação. A evolução é um dado científico e a criação é um dado religioso. O que é a criação? É dizer que o mundo foi feito em 6 dias? Não. A fé na criação é dizer tudo veio de Deus. Até o que eu não conheço. Se descobrir um planeta que ninguém nunca viu, foi Deus que criou. Se descobrir algum bicho que nós nunca sabemos que existe, foi Deus que criou. Certo? Qualquer coisa, visível ou invisível, que ainda venha a aparecer na nossa frente, até o que a gente não vai ver, até o que é invisível, foi Deus que criou. Isso é a fé, não precisa da ciência para isso. Agora, a ciência não diz, as coisas acontecem em evolução, e acontece mesmo. Quem é que algum dia que não foi não teve no útero da mãe, depois foi um bebê, depois foi maiorzinho, você não está evoluindo? Não, a prova é você é a prova de que há evolução. Né? Tudo está em evolução. O dinossauro existiu, foram criados por Deus. A Bíblia não fala sobre eles, porque nenhum dos que escreveram a Bíblia tinha visto um esqueleto de dinossauro. Se tivesse visto, teriam escrito. Mas eles sabiam dos monstros. Quantas vezes esses monstros talvez não sejam lembranças antigas, né, de animais gigantescos? De onde saiu essa história de dragão, de Leviatã, de não sei o quê? Coisas contadas, né? Vai para frente. O que representa os 144 mil pessoas que traziam escrito na fronte o nome dele e o nome do seu pai? Olha, o Apocalipse diz que são eles. Ele mesmo diz. Eu não sei por que tanta gente chega com 144, o Apocalipse diz. Não tem problema nenhum com isso. Olha, veja só. Certo, eles são, mas a gente tem que começar no capítulo 7, quando fala deles. Os que servem, o título que a Bíblia de Jerusalém dá, os que servem a Deus serão preservados. Veja só. Depois disso, vi 4 anjos, tá? Aí no capítulo 7, versículo 4 diz: então o número dos que tinham sido marcados, 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Quem são os 144 mil? Pessoas das tribos dos filhos de Israel. O que significa os 144 mil? Ele já diz antes, cada tribo, não são 12 tribos? Cada tribo fica fiel ao cordeiro, 12 mil. Por que são 12 mil? 12 é o número da plenitude, é o 13 e o 4 multiplicados, tem o mesmo sentido do 7. 1000 quer dizer uma coisa incontável. Então, de cada tribo tem esse número simbólico, 12 mil. Agora calcula, 12 vezes 12 mil dá 144. Ou seja, quer dizer que a plenitude dos filhos de Israel, os judeus, os filhos de Israel, 12 tribos, vão ser fiéis a Deus, vão ser fiéis, aliás, a Cristo. Eles vão acabar reconhecendo no fim dos tempos que Jesus é o Messias que eles esperavam. Veja, o Apocalipse diz, são todas as tribos dos filhos de Israel, tem que ser da tribo de Israel. E o que significa o número? Que finalmente todos os israelitas reconhecerão, os que já morreram, os que estão aqui, os que ainda vão morrer, no fim dos tempos reconhecerão que Jesus é o Messias que eles sempre esperam. São os filhos de Israel. Certo? Olha, aí ele dá. Se você ver o capítulo 7, versículo 5, vai ter da tribo de Judá, 12 mil. Da tribo não sei quem, 12 mil. Da tribo não sei quem, quer dizer, de cada tribo, a plenitude da tribo vai acreditar nisso. São os filhos de Israel. Então, isso não é bobagem dizer assim, só vai ser. Não, só vai para o céu 144 mil. E aí eu estou no meio desses 44 mil. Aí você olha se você é judia, porque os 144 mil, você é judeu? Porque os 144 mil que a Apocalipse fala são das tribos de Israel. Qual é a sua tribo de Israel?
será que vai só quem é da tribo de Israel, que vai aderir ao Cordeiro no fim dos tempos? Não. No capítulo 7, versículo 9, diz: depois disso, eis que vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, línguas, povos. Ou seja, nós, todos os que não são israelitas, no fim das contas, também vão aderir. Então quem ficou de fora? No Apocalipse ficou de fora ninguém, só ficou a besta, o dragão, aqueles inimigos de Deus que ficaram de fora. O resto ficou do lado do Cordeiro. Não dá para contar. Então quer dizer assim, é a plenitude de Israel e a plenitude das nações, dos que não são israelitas. Todo mundo vai ter que reconhecer que Jesus é o Messias. Todos. Não esquenta com isso, né? Marcado quer dizer, eu já expliquei o que é marcado, né? Eu falei marcado é o sinal de pertença, né? Quer dizer, são marcados com o sinal do Cordeiro, ele pertence ao Cordeiro, né? Porque os bichos lá no interior eles são marcados. As cabras lá no meu tio tem um sinal na orelha, quer dizer que pertence àquele rebanho que pertence ao meu tio, né? Então são sinal de pertença, né? Marcado o sinal de pertença. Isso aqui veio no jornal, fala, meu Deus do céu. Qual a marca da besta, segundo Apocalipse 13? Sabia que a besta ia aparecer aqui. Mas só fictício. 13, versículo 16 e 18. Olha, esse capítulo 13 é sobre o dragão que dá poder à besta. Então, faz também com que todos os pequenos, versículo 16, 13, faz também com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, se não tiver a marca, o nome da besta, ou o seu número, ou o seu nome. Eu acho que já expliquei um pouco isso, quando disse que nem no mercado se sentia à vontade para, não dá nem para comprar, nem para vender. Não dá para ir no mercado público, não dá para viver numa grande cidade, não é? Que você não pode entrar em nenhum prédio público, quase tudo é de Pernambuco. Onde é que não é do Pernambuco? Então, a marca é a marca da idolatria. Agora, qual é o número? Olha só, Deus. Aqui é preciso discernimento ou inteligência. Seja esperto. O autor do Apocalipse está dizendo para o leitor: olha, eu estou falando um negócio aqui que eu quero que você abra o olho, porque é código. Aqui precisa de discernimento. Quem é inteligente, calcule. Ó, usa a cabeça. O número da besta, pois é um número de homem. Seu número é 666. Cuidado, que a besta pode ser quem você menos espera, que é uma pessoa. Então, porque o dragão está dando poder àquela fera, não é? O dragão está dando poder à fera. Mas a fera é um ser humano. 666 é o oposto de 777. 777 é santo, 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 que é Deus. E 666 é quem está em oposição a Deus. Então você calcula. No tempo de João era o imperador Nero. No tempo que João escreveu isso aqui era o imperador Nero. É um ser humano. Então, o que vem? Ele vem descrevendo uma fera, né? Ó, gente, besta fera é um pleonasmo, porque besta é nome monstro em latim, fera é o nome monstro em grego. Se besta fera está dizendo a mesma coisa, monstro, mas tudo bem. Então ele está dizendo: olha, besta fera não é bem o que você pensa, não, porque é uma pessoa. Calcule o número aqui, seja inteligente. Então você também tem que ficar esperto, vocês aqui que estão me ouvindo, para saber se não tem alguém aí, um ser humano, que recebeu o poder do dragão e está sendo uma fé, está sendo um instrumento de destruição, um instrumento do mal. Então, pessoal, todo com medo de encontrar a besta fera na esquina. A besta fera é um ser humano, é um número de homem, é alguém. Aí já disseram que é o Papa. Tem certas coisas que não adianta nem a gente prestar atenção, tá entendendo? Porque não há como, não há como. Diz que é porque na cabeça do Papa tem escrito vigários de Deus. Primeiro, na cabeça do Papa não tem escrito isso. Segundo, isso
latim para poder calcular, para isso aqui não dá certo, porque o livro não foi escrito em latim. Então você tem que usar as letras gregas, que é a letra que ele usa, mas o que João está querendo dizer não é nem isso, ele está dizendo, seja esperto, você tem que calcular isso. Se é o leitor que tem que calcular, é da época do leitor, você tem que descobrir quem é a terça-feira no seu tempo. Não é? É você que tem que descobrir quem é agora, porque no tempo dele ele sabia. Então, agora quem é? Quem é o anticristo? O cavaleiro branco, a besta que é energia do mar? Olha, o termo anticristo ele já existia no judaísmo e significava o oposto ao Messias. Então ele dizia o seguinte, que lá no documento de Qumran, no documento do Mamor, que quando viesse o Messias, iria chefiar um exército do bem. E no exército do mal ia estar alguém também que chefiava o exército do mal. Então, o anti-Messias é o que está sendo general do outro exército. Então, o anticristo significa isso, é alguém que está em oposição a Cristo, ao plano de Deus. Cristo é aquele que faz totalmente a vontade de Deus. Eu vim, meu alimento é esse, foi para isso que eu vim, fazer a vontade do meu Pai. E o anticristo é o que está o tempo todo contrário à vontade do Pai. Então, não é nem o número, né, o cavalo branco, nem essas coisas. Você já sabe que o cavalo branco saiu para vencer, né, que é a mensagem cristã. Então, o anticristo vai aparecer em várias épocas, quer dizer, quem é que está em oposição a Cristo? Quem é que tem uma vida oposta de Cristo? De vez em quando ele aparece. Apareceu no Hitler e foi um anticristo. Não é? Um tipo de anticristo. Então, enquanto o Cristo não vier, né, muitos anticristos vão aparecer se fazendo passar por Cristo. Quer dizer, Hitler era cristão. Era cristão, era partidário. Quer dizer, ele se fez passar por Cristo, por um seguidor de Cristo, na realidade. Ele queria destruir os que eram do povo de Cristo. Uma raça superior. E é porque ele acreditava na evolução, queria apressar a evolução. E acreditava também na reencarnação. Dizia que aqueles foram mortos e voltaram diferente. E aí já ia evoluindo mais ainda. Bom, qual é o terceiro segredo de Fátima? É segredo. Se eu contar, não é segredo. Se alguém souber, deixa de ser segredo, né? Mas, pelo que eu sei, assim, o que está dizendo são orientações para tempos difíceis que a igreja iria passar, para que a igreja não perdesse a fé, né? Então, são coisas muito gerais que se pode interpretar de diversas formas, né? Então, várias vezes os segredos foram interpretados aí como sendo, né, esse acontecimento faz parte do segredo, esse acontecimento faz parte do segredo. Né, diz que abriram dois, eu nem sei disso se abriram dois. Não, parece que eu tenho a igreja já reconheceu o segredo da fé, né? Já tem na edições paulinas, só procurar lá. Procure nas edições paulinas o segredo para você parar de ter como segredo. O que se diz é que foram orientações para não se perder a fé, né? Em tempos difíceis, manter a fé em Jesus Cristo, essas coisas bem gerais, e que as pessoas falam do papapá, essa coisa. Como o Apocalipse, tem que ter o mistério dos 144 mil, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu já vi os 4 cavaleiros do Apocalipse, eu falo, tudo isso eu não sabia. Isso aí é tudo são acontecimentos ao longo da história da humanidade. Ai, meu Deus do céu. Haverá 112 papas, o nosso atual Bento XVI e o 111, Então, estamos perto do fim. Estamos perto do fim. Desde que o mundo começou, estamos perto do fim. Assim também, desde que eu fui concebido, estou perto do fim. Desde
112 papas, isso aí é coisa de ficção, né? São as lendas da igreja. Vai haver papa enquanto houver a igreja, não vai estar havendo papa, tá entendendo? Não tem esse número estipulado, certo? Não há problema com isso. Bom, quem são os reis? Apocalipse 17, de 9 a 11. Vamos começar do Apocalipse 17, 1. A besta que viste existia, mas não existe mais. Está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ficarão admirados ao ver a besta, pois ele existia, não existe mais, mas reaparecerá. Aqui é necessária inteligência. Quem tem discernimento? As 7 cabeças são os 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 já caíram. Um existe, o outro ainda não veio. Mas quando vier, deverá permanecer por pouco tempo. Então, a besta que existia e não existe mais, é ela própria, o oitavo, e também será um dos 7. Mas caminha para a perdição. Bom, primeira coisa de confusão é essa, não vemos, né? Veja, a cidade, a capital, Roma, ela é construída sobre 7 colinas. Tem 7 colinas de Roma. Essas 7 colinas, quer dizer, aí é que tem, aí a cabeça do mundo, aí é que sai o governo, as decisões para todo mundo. Então, os reis que ele fala são os imperadores romanos. Eles são como cabeça da besta, porque parece que todos eles têm o mesmo propósito, não é? De destruir, de combater contra Deus. Então, as 7 cabeças são os 7 imperadores. E um já deixou de existir, mas volta. O que deixou de existir é Nero. Então, na época que o Apocalipse foi escrito, se dizia que Domiciano é como se fosse Nero que tivesse voltado a viver. Porque Nero tocou fogo em Roma, botou a culpa nos cristãos e provocou um grande massacre dos cristãos em Roma. Aí Nero foi quando Domiciano começou a reinar, ele tinha aquele mesmo jeito de ser de Nero. É como se fosse Nero que tivesse voltado a reinar. Aí dizia, olha, o pessoal ainda brincava, dizia, olha, a besta foi para o inferno e agora saiu do inferno e está de volta. Né? Então, Domiciano é como se Nero tivesse voltado do inferno. Não tem problema nenhum. Os 10 chifres da besta são os 10 reis que ainda não receberam o rei. Então, sempre no Império Romano tinha o Senado, os senadores, e era daí que se nomeavam os imperadores. Então, eles viviam dando golpe de Estado, um matando o outro e assumindo o poder. Então, ele diz assim, olha, ainda tem gente que não... O que ele está dizendo aqui? Ainda tem gente que ainda nem começou a reinar. Tem cabeça da besta aí que nem apareceu. Quer dizer, você não pode identificar o mal com Domiciano, porque Domiciano vai passar o tempo dele, ele vai acabar. E quando ele acabar, se vier outro igual a ele, se vier outro mais terrível do que ele, você diz, eu esperei que o mal acabasse quando Domiciano morresse. E aí? Então, você não pode, quer dizer, um ser humano, uma estrutura, por mais que seja uma expressão do mal, ainda não é o mal. Aquela expressão do mal pode desaparecer. E se você identificar com o mal, você não vai conseguir sobreviver nisso. Então, eu já vi muitos livros sobre o Apocalipse que diz que o mal no Apocalipse era o Império Romano. Eu digo, mas como assim que o mal era o Império Romano? Porque o Império Romano caiu, faliu, acabou e o mal continua. Então, o mal não era o Império Romano. O Império Romano era uma forte expressão do mal, mas o mal é muito mais do que o Império Romano. Então ele diz, tem rei que ainda nem começou, mas quando começar a caminhada é para a perdição. Por quê? Porque o bem vai vencer. Quer dizer, já está falido antes de começar. Tem gente que vai reinar, que ainda nem começou e vai fazer maldade, ainda não fez porque ainda não começou, mas antes de começar
sabendo, caminho para a perdição, porque o bem vai ganhar. É uma luta que já está decidida. Tá certo? 10 chifres, 10 nações, 7 cabeças. Não, o chifre quer dizer o poder, não é? O chifre é o poder. O poder que foi dado. Então 10 chifres, um número perfeito, um poder grande. Mas não um poder como do cordeiro, que são 7. O poder do cordeiro é pleno, 7 chifres. A besta tenta imitar o cordeiro com os chifres. Mas ela imita, mas imita muito mal. Então quem tem o poder mesmo é o cordeiro.